Fala, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao WM Concurso. Professor Elber Chaves, do WM. Vamos iniciar hoje uma lei de grande importância para a sua prova. Vamos trabalhar hoje aí. É a Lei 11.343, 2006, que é a Lei de Drogas, Lei de Entorpecentes no ordenamento jurídico brasileiro. Tá joia? Então, nós vamos trabalhar os pontos mais importantes aí para a sua prova. Lembrando que a finalidade aqui não é trabalhar todos os artigos, e sim aqueles mais importantes que podem cair na sua prova, tá joia? Então vamos lá. Importante sacar, pessoal, que essa lei de drogas, na verdade, ela é uma lei penal em branco, ela precisa de uma regulamentação, de uma norma, para que, de fato, ele possa trazer algumas particularidades. Por exemplo, ela não define o que seja droga. Então, no caso, existe uma portaria da Anvisa, do Poder Executivo, a 344/98, que delimita o que seja de fato drogas, né? Por força do artigo 63, 66 da lei, dessa lei de entorpecentes, tá joia? Então, a lei penal em branco, ela precisa de uma complementação para delimitar o que seja droga de fato proibida no ordenamento jurídico brasileiro, tá joia? Alguns pontos importantes aí, gente, que eu trouxe, né? Que não tem essa equiparação aí de um desses, né? Sabemos muito bem, a lei 8.072 de 90, a lei de crime hediondos, traz algumas particularidades, né, que seja crime hediondo, algumas condutas tipificadas na lei de drogas, outras não. Por exemplo, aí, essas aí não são tipificadas na lei de drogas, tá joia? Por exemplo, o artigo 28, nós vamos ver que é o porte para consumo, né, pessoal, nós temos 33, parágrafo 2º, auxílio ao uso compartilhado do 33, parágrafo 3º, tráfico de entorpecentes privilegiado, né, inclusive nós tivemos alteração aí, foi acrescentado no 112, parágrafo 5º da lei, da LEP, né, da lei de 72, 10, de 84, pela lei 13.964 de 2019, que é a lei do pacote de crime, delimitando, né, dentro do princípio da legalidade, de fato, era o entendimento da doutrina e do Supremo que o 33, parágrafo 4, o tráfico privilegiado, não era crime hediondo, e agora está previsto, né? Agora está previsto. Houve, né, acrescentou, na verdade, lá no 112, parágrafo 5º, o tráfico privilegiado, delimitando de fato agora, né, por força de lei, que não tem a natureza hediondez, tá joia? O 35, que é a associação para o tráfico, né, dois ou mais se reúnem para a traficância, né, também não tem essa natureza hedionda. Prescrição ou ministração, né, culposa, né, aquele que ministra, prescreve, né, de maneira culposa drogas, também não tem a natureza hedionda, e aquele que realiza a condução de embarcação, aeronave, após o uso de drogas, né, do artigo 39. Então, não tem natureza hedionda, tá joia? Vamos lá estabelecer, então, a parte dos crimes. Professor, a parte dos crimes cai muito em prova? Sim, né? Então, essa parte dos crimes sempre cai em prova no concurso. Sem sombra de dúvida, esses crimes, né, podem vir na sua prova com uma boa questão. Então, vamos lá, vamos trabalhar alguns pontos importantes. Então, lembrando, artigo 28, então, da Lei de Drogas, Lei de Entorpecentes. Olha lá, vem estabelecer quem? Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo. Agora, olha um ponto importante para que você distinga ali o tráfico, por exemplo, do uso, né, do porte para o uso. Ele traz consigo para consumo pessoal. Drogas, lembrando que é sem autorização, né, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Então, olha só, interessante nós distinguimos, né, estabelecemos, na verdade, que o porte, trazer consigo droga para consumo pessoal, ainda configura crime, né? O que houve, na verdade, uma despenalização das penas privativas de liberdade. Nós vamos ver lá, então, o portar, o adquirir, o guardar para consumo pessoal, ele continua sendo crime, está lá tipificado no capítulo 3º dos crimes e das penas, né? Mas, logicamente, nós vamos ver que não tem aquela pena privativa da liberdade de do cidadão que ele traz consigo para consumo pessoal drogas sem autorização e ou em desacordo com determinação legal, tá joia? Então, vamos ver, então, quais são as penas para que esse cidadão que está cometendo o crime de porte trazer consigo para consumo pessoal. Olha lá. Então, vamos ver as penas. Primeiro, advertência, né? Advertência sobre os efeitos entorpecentes. Segundo, prestação serviço à comunidade. Então, é importante destacar apenas as penas restritivas de direito, né? As penas alternativas. E 3,
medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, justamente, né, medidas educativas para buscar, né, que ele, de fato, aprenda a não, né, e programas, né, educativos, de fato, para que ele saia dessa intempérie, desse problema de consumo de uso pessoal, né, para consumo de entorpecentes, né, de trazer consigo para o consumo pessoal de entorpecentes. Então, essas são as punibilidades, as penas para aquele do artigo 28. Advertência, prestação de serviço de comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Bacana? Algumas informações importantes que a prova doutrina trouxe, né? Então, que o porte para drogas, ele foi despenalizado, ele não foi descriminalizado, ou seja, ainda configura crime com força do 28, ou seja, na verdade, houve uma despenalização daquela pena privativa de liberdade lá. Então, não aboliu, não implicou, não abolisse o crimes, né? Ou seja, continua tendo crime. Só não há, na verdade, lá, pena privativa de liberdade. E por força 48, parágrafo 2º, estabelece que não se imporá a prisão em flagrante, ou seja, o delegado de polícia, a autoridade de polícia judicial, né? Ele não lavrará o auto de prisão em flagrante delito, né? Ou seja, lavrar-se-á o termo circunstanciado de ocorrência, é o chamado de TCO. E, logicamente, por força de ser um crime que não seja pena máxima superior a 2 anos, e no caso nem tem pena privativa de liberdade, é de competência do GCRIM, do Juizado Especial Criminal. Bacana? É importante nós destacarmos aí o juízo competente, né, é o Juizado Especial Criminal. Show de bola? Tem informações importantes para nós destacarmos. Então, em resumo, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal que é lá, o porte de drogas para consumo pessoal continua sendo crime. O que houve, na verdade, é o quê? A não pena, ou seja, não há penas mais de privativas de liberdade. Essa foi o entendimento adotado pela Corte, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá. No parágrafo 1º estabelece que as mesmas medidas, né, submete-se quem? Né, as medidas lá de curso, participação de curso, prestação de serviço de comunidade e advertência, submete também quem? Para seu consumo pessoal, lembrando, para consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Então, olha só, aquelas mesmas penas adotadas para aquele que traz consigo para consumo pessoal drogas, vai ter a mesma pena aquele que traz para consumo pessoal, né? Ele semeia, ou seja, pega aquele vasinho, né? E cultiva, joga um adubo e colhe aquela planta, né? Mas lembrando, gente, para a preparação, na verdade, destinada à preparação de pequena quantidade, ou seja, para o próprio o portador, né, de entorpecentes para consumo pessoal. Então, lembrando que é isso. A mesma pena que aquele que semeia, cultiva ou colhe, ele vai ter também, no caso, relacionado às penas do caput do artigo 28. Bacana? E lembrando de destacar aqui que é pequena quantidade, no caso. Tá joia? Agora, se for delimitado outra quantidade, pode desqualificar, às vezes, né, o porte para trazer consigo para consumo, né, e pode entrar no 33 do tráfico de drogas. Tá joia? Vamos lá, parágrafo 2º. Para determinar se a droga é destinada a consumo pessoal, gente, o que o juiz vai analisar? E lembrando que, no caso, para determinar se era consumo pessoal ou, por exemplo, a traficância, a autoridade judiciária, que é o chamado juiz, o magistrado, o que ele vai analisar? A natureza, né? A natureza da droga, a quantidade, né? Lá na prova, geralmente, costumo colocar que é somente a quantidade, não a natureza da droga, a sua quantidade, o local ali onde foi, por exemplo, apreendida a droga, as condições que se desenvolveu a ação, né? As circunstâncias sociais e pessoais daquela pessoa que estava portando aquela droga, aquele entorpecente, bem como a conduta e os seus antecedentes do agente, ou seja, vamos analisar como a vida pregressa daquele agente. Então, o juiz vai analisar não somente a quantidade, pode limitar, por exemplo, se está portando trazendo consigo para consumo pessoal, ou para, por exemplo, a traficância do 33. Então, o juiz que vai analisar. Cuidado, que também na tua prova, eles colocam que não é o juiz, por exemplo, eles colocam a autoridade polícia judicial, o delegado de polícia. Não, no caso, é a autoridade judicial. Tá? Olha, é importante destacarmos quadrinho, né? Bem legal. Vamos lá. Então, nós destacamos aqui, professor, então, quais são as penas, qual que é o lapso temporal das penas, no caso, em tela, da prestação de serviço, esse segundo, e da medida educativa e participação de curso.
Olha lá, prazo máximo de 5 meses. Então, no caso, não há pena privativa de liberdade para aquele que porta substância ou traz consigo, na verdade, para consumo pessoal. Então, no caso, a prestação de serviço de comunidade e a participação de custos no prazo máximo de 5 meses. Professor, se ele for reincidente, aí vai ter pena privativa de liberdade? Não. Aí, no caso, o prazo passa máximo de 10 meses, no caso da reincidência. Bacana? É o que estabelece o artigo 28, parágrafo 4 aí, da Lei de Drogas. Vamos lá. Então, aí, importante sacar o quadrinho, legal, né? Então, vamos lá. Artigo 30, alguns então, os artigos mais importantes para a sua prova. Prescreve em 2 anos a imposição e a execução das penas, que nós vimos agora, né? No tocante à interrupção do prazo, ao disposto 107 seguintes do Código Penal. Então, via de regra, lembrando, né, deve ser observado, né, o 107 e os seguintes do Código Penal, que a via de regra prescrevem, ou seja, não há que se ter a imposição, né, e nem a execução das penas que nós vimos agora, do aquele que porta para trás consigo para uso, em 2 anos. Senão, de fato, ali, se não houver o devido processo e, de fato, o cumprimento da execução da pena, né, ela vai prescrever, no caso em tela, em 2 anos. Tá joia? Então, aquele crime que ele praticou prescreve em 2 anos. O porte para trazer consigo, né, para consumo pessoal. Vamos lá. Artigo 31. É indispensável a licença prévia da autoridade competente. Olha lá. Então, por exemplo, se a pessoa ela quer produzir droga, ela quer extrair, ela quer fabricar, olha os verbos: transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder, adquirir para qualquer fim. Olha lá, pessoal. Droga ou matéria-prima destinada à sua preparação, né, de fato, é crime. Né? No caso, em tela, se eu tiver todos esses verbos, né, no contexto, se um desses verbos, do contexto criminal, se eu não tiver autorização, no caso, em tela, para que seja realizada, né, a produção ou a venda, configura crime. Agora, se de fato aquela pessoa, tanto a pessoa física, a pessoa jurídica, no caso em tela, ela tem essa licença prévia do órgão competente, tudo bem, aí pode relacionar, por exemplo, pode produzir, pode vender, né? Nós temos aí várias pesquisas de tratamentos médicos, clínicos, né, para tratamento de pessoas com certos diagnósticos, né? Então, se pode, em alguns casos, de maneira excepcional, então, ter essa utilização, essa produção, vender, mas desde que tenha a licença prévia do órgão competente. E lembrando, então, que de fato é indispensável essa licença. Cuidado na tua prova, que eles falam que para produzir droga, por exemplo, vender, né, não é necessário essa dispensa, é dispensável a licença prévia de autorização do órgão competente, né, no caso em tela. Não, é indispensável, ou seja, é necessário a licença prévia para que realize qualquer um dos verbos, né, do elementar, do tipo aí, né, do artigo 31. Né? Então, quer produzir droga, né, desde que tenha, né, um amparo legal, ele tem que ter essa licença prévia da autoridade competente. Então, é indispensável a licença prévia. Tá joia? Show de bola. Vamos lá, caminhando. Olha que interessante. Artigo 32. As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pela autoridade de polícia judiciária, nós chamamos de delegado de polícia. Então, aquelas plantações na fazenda, né, elas serão destruídas, né, imediatamente pelo delegado de polícia, né, na forma, né, por força do artigo 50A, que recolherá a quantidade suficiente para exame pericial. Lógico, né, vai guardar de fato, as partes da substância, justamente para que seja analisada, de fato, por exames periciais. Olha que interessante o que estabelece o artigo 50A. Fala que eu tenho 2 situações. Primeiro, se eu tiver a prisão em flagrante, né, essa destruição da droga, ela vai ocorrer no prazo de 30 dias, no caso, a partir da data da apreensão. Isso é muito em prova, né? Principalmente essa data da apreensão. Então, se não tiver a lavratura, né, a prisão em flagrante 302 do CPP, no caso, a droga vai ser destruída, no caso, no prazo máximo de 30 dias. Agora, se houver a prisão em flagrante, né, dos autores lá, de fato, que estão realizando aquela plantação ilícita, essa destruição da droga, né, ela ocorrerá em 15 dias, na presença, importante destacar, na presença do Ministério Público e autoridade sanitária. Então, eu tenho que ter a presença tanto do parque, do MP, quanto da autoridade sanitária. Tá joia? Então, é importante nós destacarmos isso aí para a prova.
E olha lá, no caso dessa ser utilizada queimada, nessa destruição da plantação, importante nós destacarmos lá embaixo, é dispensada a autorização prévia do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA. Então, olha só, lá na tua prova, eles costumam falar que o delegado de polícia, no caso lá, né, da destruição daquela plantação ilícita de drogas, ele tem que ter autorização do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Não, ele não precisa dessa autorização do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Lógico que ele tem que lá observar se há além das cautelas necessárias à proteção do meio ambiente, né? Então, o delegado de polícia, no caso de prisões, no caso da apreensão, né? E no caso das plantações ilícitas, fica dispensada a autorização, né, para que seja realizada a queimada daqueles entorpecentes, daquelas plantações ilícitas, tá joia? Então é importante destacar lá na prova, eles põem que é indispensável a autorização prévia. Não, é dispensável a autorização prévia, tá joia? Vamos lá, caminhando. Aqui tem um ponto importante, legal, alguns quadros legais para a gente ajudar a decorar e entender. Então vamos lá. Dos crimes, artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar. Olha aí que eu destaquei. Prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, ou seja, mesmo que não seja onerosa, mesmo que não seja por via de pagamento, sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, aqui no caso do capítulo segundo os crimes que estabelece, nós temos o artigo 33. Então, aqui no caso, esse 33 traz, de fato, o tráfico ilícito de entorpecentes. Então, todos os elementos, os verbos, né? Se ele comete qualquer um tipo dos verbos, né? Que nós acabamos de ler, né? Sem autorização e desacordo com a lei ou regulamentar, ainda que mesmo sem, gratuitamente, ou seja, mesmo que não seja onerosa, mesmo que não haja o pagamento ali, configura o tráfico de drogas. E lembrando que a pena lá é de reclusão de 5 a 15 anos, é importante destacar essa pena, né? Pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Gente, eu bem destaquei ali, ó, prescrever e ministrar, que nós iremos ver mais para frente que aquele que prescreve e ministra drogas de maneira culposa ou excessiva não comete o crime do 33. Então, aqui no caso, aquele que prescreve ou ministra droga de maneira dolosa, intencional, ele responde pelo tráfico de drogas, né? E se ele ministra ou prescreve de maneira culposa, ele responde, nós iremos ver mais para frente, lá no artigo 38, né? No caso da prescrição e ministrar droga de maneira culposa ou excessiva. Então é importante nós destacarmos para a prova. Tá joia? Tem natureza de onda, né? Nós sabemos que a Lei 8.072 de 90 estabelece o tráfico de drogas como aquela natureza de onda, ou seja, os crimes equiparados, né, ao tráfico, à tortura, ao terrorismo, não é isso? Eles são inafensáveis, suscetíveis de graça e estima, e tem, no caso, essa equiparação à hediondez. Tá joia? Os chamados crimes equiparados, tráfico, tortura e terrorismo. A prática de dois ou mais verbos, nós sabemos a questão da doutrina, né, estabelece, no mesmo contexto fático, ela caracteriza um só delito, né? Ao entendimento, né, da corte, né, da corte lá em Brasília, do Supremo Tribunal Federal. Olha só, a conduta, então, ali, alguns pontos importantes, consuma-se com envio, ela sendo desnecessária que a droga chegue ao destinatário. Então, o fato só de remeter, por exemplo, a droga, já de fato configura, já se consuma o crime de tráfico de drogas, de maneira consumada. Então, não há necessidade, por exemplo, de que a droga chegue aos destinos. Só o fato de remeter, chamando de crime material, já se consuma o fato. Tá joia? O crime de tráfico. A conduta adquirir, da mesma forma lá, consuma-se o quê? Com a avença, com o acordo relacionado para, de fato, a compra, né, dessa droga ilícita. Da mesma forma, não é necessário a entrega, esse é o entendimento do STJ lá. Não é necessário nem mesmo o pagamento do preço ajustado. Ou seja, só o acordo, né, de comprar, né, relacionado à avença, né, já configura o crime consumado do tráfico de drogas. Bacana? Olha lá. Na mesma pena incorre quem? Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem um depósito, transporta, traz consigo ou guarda. Aqui, ela, mesmo que também nós vimos gratuitamente, lógico, sem autorização ou desacordo com determinação legal regulamentar, olha aqui, na verdade, não está importando ou exportando droga, e sim matéria-prima, né, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Também tem natureza hediondez. É hedionda. A palavra primeira tem a natureza hedionda. Então, aqui no caso interno, gente, ele não tem importância exportando drogas, e sim a matéria-prima, né?
por exemplo, os elementos necessários, por exemplo, aquelas drogas sintéticas, semi-sintéticas, da cocaína, da heroína e tal, para a produção, né, da droga. Então, a matéria-prima lá, né, o insumo, o produto químico que vai relacionar, né, aquela mistura, aqueles elementos químicos para, de fato, chegar à droga. Então, configura crime também na mesma pena de 5 a 15 anos. Tá? E também entra quem semeia, cultiva ou faz a colheita. Olha lá, pessoal. Lembrando que aqui, ó, semeia, cultiva e faz a colheita, né? Lógico, sem autorização e em desacordo com a determinação legal regulamentar, de plantas que constituem matéria-prima para a preparação da droga. Então, lembrando que aqui, diferentemente lá do 28, né, se não me engano, para primeiro, estabelece que, no caso, semeia, cultiva ou faz a colheita para consumo pessoal. Então, enquadra na mesma pena lá do artigo 28. Aqui, ó, não se trata de semear, cultivar e fazer colheita para consumo pessoal. Então, não há o consumo pessoal, na verdade, aqui para venda, né? No caso, em tela. Então, configura aqui a venda, né? Exportação, importação. Então, lá, de plantas que constituem que matéria-prima para a preparação da droga. Então, configura também o tráfico de drogas. Tá joia? Olha lá, inciso terceiro. Utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tenha propriedade, a posse, a administração, guarda ou vigilância, olha lá, ou consente que outro deles se utiliza, ainda que gratuitamente, né, sem autorização, de acordo com determinação legal regulamentar para o tráfico de drogas. Então, olha que interessante, tráfico ilícito, né, de drogas. Então, aquele que utiliza o local ou bem, por exemplo, um carro, um comércio, né, um bar, né, às vezes ele cede, por exemplo, um cidadão lá, dono de um bar, ele cede para que o outro realize lá, por exemplo, um amigo de infância, o tráfico de ilícito entorpecente naquele local. Só o fato dele consentir já configura o crime, né? De fato, configura o crime. Lembrando que, no caso, ainda que gratuitamente, então não precisa ser oneroso, o cara não precisa ter recebimento de pagamento. Só o fato dele consentir ele já configura o tráfico ilícito de entorpecentes. Tá joia? A mesma pena entra lá também no inciso terceiro. Olha só, esse item número 4, agora, esse número 4, importante mais, porque nós tivemos alteração, acrescentou pelo pacote de crime da Lei 3.964/2019, importante para a tua prova. Olha só, vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico, né, destinado à preparação, ou seja, vende ou entrega drogas ou também a matéria-prima, o insumo ou produto químico destinado à preparação das drogas, lógico, sem autorização em desacordo com a determinação legal regulamentar. Olha aí, pessoal, agente policial disfarçado. Quando, logicamente, né, um agente da lei, é aquele agente de investigação, tanto aquele relacionado a polícias civis dos estados e do Distrito Federal, há também a Polícia Federal, né, no caso, bem, serviços e interesses da União, né? Então, vamos lá. Então, agente policial disfarçado, olha só um ponto importante para a prova, pessoal. Quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existentes. Então, para que de fato configure o crime, né, ali tem que ter elementos prováveis que de fato já estava sendo realizado a um crime, né? Já de fato estava, por exemplo, transportando, importando, exportando drogas ou matérias-primas relacionado sem desacordo, né, sem autorização em desacordo com a legislação legal, né, já estava acontecendo aquela prática criminosa, né? Olha lá, por isso que estabelece, a própria doutrina coloca, né, que a novatio legis incriminadora. Aqui lembrando, gente, que nós não temos aquele flagrante preparado ou forjado. Inclusive, a própria doutrina fala que é proibido, chamado de crime impossível, do artigo 17 do Código Penal. Né? Aqui espera, no caso, o agente disfarçado, né? Ele está ali, ó, sabendo que existe uma conduta anterior, né? E, de fato, espera o melhor momento para atuar. Diferente aquele que a doutrina fala, do flagrante preparado ou forjado. Inclusive, a própria doutrina fala que é proibido, isso é ilícito, esse tipo de conduta. Tá joia? Então, vamos lá. Olha só lá. Eis que definitivamente instigada, né? Mas sim por uma conduta pretérita. Não há, no caso, né, essa instigação, e sim uma conduta pretérita, a qual não participou, ela nem concorreu ao policial de alguma forma dela, como o transporte, o porte de entorpecentes, ou seja, não há, na verdade, essa instigação, no caso, para o cometimento daquele delito daquela pessoa. Isso é um chamado crime impossível. Olha lá. Importante destacar aqui, para que a interdição dessa forma equiparada, a droga ou matéria lá de prima já deve estar na posse do criminoso, conduta de trazer consigo, prevista no caput, né? Se o policial disfarçado pedir a droga ao criminoso e este for buscá-la,
não haverá no crime, já que se configura lá o crime flagrante preparado, chamado de crime possível nos termos do artigo 17. Então, espera-se o melhor momento, sabendo de conduta pré-existente, né, realize ali a detenção e a captura do cidadão infrator. Mas, de fato, não se pode ali chamado de ter aquele flagrante preparado ou forjado, chamado de flagrante teatral. Não pode. Tá? Já, inclusive, já há um entendimento pacífico no Supremo Tribunal Federal. Bacana? Então é importante sacar isso para a sua prova, hein? Olha lá. Parágrafo 2º, 33. Induzir, instigar ou auxiliar alguém a uso indevido. Então, o fato é induzir, instigar e auxiliar. Você cria ideia, você induz, você cria ideia. Você instiga, você fomenta a pessoa a fazer o uso indevido de drogas. Detenção de 1 a 3 anos. Lembrando que aqui não tem a natureza hedionda. Parágrafo 3º. Nós temos aí a sessão gratuita para consumo. Chamamos também de infração de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima não seja superior a 2 anos. Olha lá. Detenção de 6 meses a 1 ano. Que crime é esse, professor? Olha lá. Oferecer droga. O fato aqui, o elementar do crime, do tipo criminoso, é oferecer. Então, o fato dele oferecer droga, eventualmente, ou seja, não há aquelas questões habituais, e sem objetivo de lucro, ou seja, não tem a visão, a ideia do enriquecimento. A pessoa do seu relacionamento, para juntos consumirem. Então, oferecer drogas, eventualmente, sem objetivo de lucro, a pessoa do seu relacionamento, para juntos consumirem, configura o crime do artigo 33, parágrafo 3º. Lembrando que crime de menor potencial ofensivo, cabe lá o GCRIM, Lei 9.099. E lembrando que no caso em tela, gente, lá na tua prova, cai muito mesmo. Eles trocam, por exemplo, oferecer droga, ao invés de colocar eventualmente, eles colocam o quê? Habitualmente. Não, se é habitual, entra no tráfico. E sem lá na prova lá, eles tiram sem objetivo de lucro, colocam lá com objetivo de lucro. Não, também entra para o tráfico. A pessoa do seu relacionamento. Lá na prova, eles põem na venda, oferece droga para qualquer outra pessoa. Não. Se eu estou oferecendo droga para uma pessoa que não é do meu relacionamento, configura o tráfico de drogas. Então, é importante destacar. Então, lá, haverá tráfico se for a pessoa desconhecida, se for o oferecimento for habitual e não eventual, e visar o enriquecimento, ou seja, visa o lucro, né? Então, fiquem atentos aí com essas questões na hora da prova. Tá? Olha lá. Parágrafo 4 estabelece que nós chamamos isso de tráfico privilegiado. Igual no início da aula, eu destaquei que nós tivemos aí foi acrescentado na LEP, né? Na Lei 72, de 84, por força da Lei 13.964 de 2019, que é a lei do pacote anticrime, que definiu, colocou lá no texto da lei, né? Lá no 112, parágrafo 5º, que de fato o parágrafo 4 do artigo 33 da 11.353 de 2006, que é a lei de drogas, lei de entorpecentes, não tem, na verdade, né, a natureza hedionda. Né? Então, o tráfico privilegiado não tem a natureza hedionda. Vamos ver, então, o que é o parágrafo 4. Olha lá. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas. Olha lá, pessoal. Então, no caput, do 33 e do parágrafo 1º, reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja o quê? Ele seja primário, ou seja, ele não é reincidente de crimes, né? Bons antecedentes, ou seja, o cara tem uma conduta ilibada, ele não tem, ele de fato, ele não tem maus antecedentes, né? E não se dedica a atividades criminosas, por exemplo, não tem prática de outros crimes relacionados aos crimes contra o patrimônio, contra a vida, não tem. E nem está integrando organização criminosa, da lei a 2.850 de 2013, organização criminosa. Então, se ele, de fato, ele tiver todos esses requisitos, né, nós temos chamado tráfico privilegiado, tem uma redução de pena, tá joia? E é interessante, então, o entendimento do Supremo, né, Lau? É possível a utilização de inquéritos, né, e de ações penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedicava ou não às atividades criminosas, de modo a afastar esse benefício. Então, diante daqueles inquéritos, né, dos devidos às investigações presididas pelo delegado de polícia e as ações penais, de fato, vão ali delimitar se pode-se, né, dar essa garantia, esse benefício àquele cidadão que comete tal crime. Né? Olha lá. E para o Supremo, a quantidade de drogas lá por si só não influi na aplicação dessa minorante, ou seja, vai analisar todo o contexto, tá joia? Todo o contexto, né, no ato da apreensão também. É um resuminho bacana, legal, show de bola, né? Então vamos lá. Artigo 34, importante destacar também que nós temos a natureza hedionda, né? Olha lá, fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender
distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar, fornecer, ainda que gratuitamente, o maquinário, aparelho, instrumento de qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas. Lembrando que também, né, no caso, é sem autorização e de acordo com a determinação legal ou regulamentar. Então, aqui no caso, Entela, não é a gente fabricar, adquirir drogas, e sim um maquinário, um aparelho, né? Ou seja, todos aqueles aparelhos que vão, de fato, né, produzir aquelas drogas. Então, aquele que fabrica nesse maquinário, aquele que adquire, né, aquele que está utilizando aquele maquinário, aquele que está transportando, oferecendo, está vendendo, está distribuindo, entregando, né, ela está guardando, oferecendo. Não as drogas, e sim o maquinário, aquelas máquinas, lógico, destinadas à preparação do entorpecente, da droga. Tá vendo? Aparelho, instrumento, qualquer objeto, destinado, no caso, à fabricação e preparação da droga. Então, configura o crime do 34, reclusão de 3 a 10 anos. Bacana? E pagamento de multa de 1.200 a 2.000, né, dias multa. E aqui, lembrando que tem natureza hedionda. Bacana? Vamos dar um intervalinho, beber uma água e a gente volta aí para finalizar a lei de drogas. Tá joia? Um grande abraço e até mais.